Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Pensem numa questão divertida de resolver. É esse exercício aqui da Santa Casa de 2019. Criatividade total para a pessoa que inventou ele. Mais uma vez, eu fico imaginando a pessoa lá olhando, sei lá, um lago e vendo um passarinho em cima de um bloco. E aí o passarinho derruba uma semente e a pessoa fica, como calcular quanto tempo demorou para essa semente atingir a água? É muita criatividade, eu espero mesmo chegar nesse nível algum dia. Mas vamos lá, né? Vamos entender o que está acontecendo de fato nesse exercício. Era a questão 65 dessa prova da Santa Casa, que também é feita pela VUNESP. Então ele fala que um cubo homogêneo de madeira de aresta 2 metros flutua em equilíbrio parcialmente imerso na água tranquila de um lago, com suas bases paralelas ao nível da água. Então quer dizer que o bloquinho estava ali perfeitamente equilibrado. E ele fala que um pássaro, trazendo uma semente presa em seu bico, pousa na face superior desse cubo. Percebe que ele não se mexe. Então, uma aproximação levemente forçada, né? Próxima borda e, a partir do repouso, deixa a semente cair na água. Então, a semente vai ser solta ali de fora do bloco, vai cair na água. E ele fala pra gente considerar que a densidade da madeira seja de 600 quilogramas por metro cúbico, que a densidade da água seja 1.000 quilogramas por metro cúbico, que G seja 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, desprezando a resistência do ar e a massa do pássaro, por isso que não tombou lá o bloquinho, né? Senão teria tombado. O intervalo de tempo necessário para que a semente abandonada atinja a superfície da água é D, e aí tem as respostas em segundos. Sequência de resposta, né? Bonito. Quer dizer que não vai ter um grande distrator aí, normalmente, quando as respostas são em sequência, assim, bonitinhas. Enfim, então, o que a gente vai ter que pensar? Primeira coisa, o bloco tinha uma aresta de 2 metros, quer dizer que ela tem 2 metros por 2 metros por 2 metros, porque é um cubo, né? Ele falou que é um cubo, o cubo tem todos os lados iguais. Certo, mas a semente não vai cair 2 metros. Se ela fosse cair 2 metros, aí seria muito fácil, porque não ia ter água, ia ser uma queda livre e tranquila, a gente teria um movimento uniformemente variado. Só que até né, uma queda livre, um movimento uniformemente variado, só que ele não cai 2 metros. Ele só cai um pedacinho ali até chegar na água, né? Menos que 2 metros. Mas eu não sei quantos metros ele cai. Como é que eu vou descobrir quantos metros ele cai? Aí essa é uma parte do desafio, né? Então a gente tem a densidade da madeira, a gente tem a densidade da água, a gente tem a gravidade, a gente quer saber o tempo. E para saber o tempo, a gente precisa saber qual é a altura que a semente caiu. Então, aí vai ser o desafio, né? A gente descobrir qual é essa altura usando alguma outra parte da física que não seja cinemática. E aí isso muito provavelmente tem a ver com essas densidades que ele deu, né? Que matéria tem a ver com isso? Então o que a gente vai ter que pensar? Esse bloco está flutuando dentro da água. Quanto do bloco fica fora da água e quanto do bloco fica dentro da água? Para a gente responder isso, a gente tem que lembrar quem é que faz o bloco flutuar. Qual força que existe que faz ele ficar flutuando? É a força exercida pela água. Então, o bloco, para ficar flutuando assim em equilíbrio, ele precisa de uma força para cima para equilibrar com o peso desse bloco que era para baixo. E a força que é para cima é a força feita pela água, que é o empuxo. Bonitinho, se você não lembra de empuxo, eu vou deixar o vídeo lá no final para você assistir sobre empuxo, né, e lembrar. Ou se você não viu, também tem essa opção. Tem a parte de teoria e aí você pode assistir e depois voltar e ver de novo. Mas eu vou retomar basicamente tudo. Só, enfim, aplicado. Então, a gente vai ter a força peso puxando esse bloco para baixo e o empuxo puxando esse bloco para cima. Como ele está em equilíbrio, essas forças vão ser iguais. Peso igual a empuxo. O peso é a massa vezes a gravidade, a massa do bloco vezes a gravidade. E a gente não sabe a massa do bloco. E o empuxo é a densidade do líquido, porque é o líquido que faz a força, né? Vezes a gravidade, vezes o volume do líquido deslocado. O que significa isso, né? O que é o volume do líquido deslocado? É o quanto do bloco está dentro da água, é a parte que foi ocupada, a parte do líquido que foi ocupada. Porque, na verdade, o empuxo, ele é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Peso é massa vezes gravidade, é massa vezes... O peso é massa vezes gravidade, só que a massa é a densidade vezes o volume. Por isso que fica DGV ou DVG, dependendo da ordem que você quiser falar. Falei rápido, se você não entendeu, vai lá no vídeo do final. A hora que você acabar de assistir esse vídeo, você assiste de lá o final. Então a gente vai substituir essas fórmulas. M vezes G é igual a densidade do líquido, vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Tem gravidade nos dois, a gente pode cortar. A massa do bloco a gente não sabe, só que a gente sabe que ele é feito de madeira. E a gente sabe que ele tem uma aresta de 2 metros. Então, a gente pode usar a densidade dele para descobrir a massa.
A densidade é massa sobre volume, então a massa é a densidade vezes o volume. A densidade é da madeira, que é 600, e o volume de um cubo é o lado, que é 2, elevado ao cubo. É a fórmula mais fácil de lembrar, né? O cubo é elevado ao cubo. Então, o volume do cubo vai ficar 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Metros cúbicos, porque essa aresta estava em metros. A nossa densidade está em quilograma por metros cúbicos, então tá tudo combinando a unidade de medida. Consigo descobrir a massa do cubo, do bloco, né? Vai ser, então, a densidade, que é 600, vezes o volume, que é 8, isso dá 4.800 quilogramas. Fiquei na frente, boa. E aí eu vou usar esse 4.800 lá na minha conta. A densidade do líquido é a água, é o líquido onde ela tá, que é 1.000. E o volume do líquido deslocado, então a gente vai conseguir descobrir para a gente saber o quanto do bloco está dentro da água, para poder saber o quanto está fora da água, para a gente saber a altura que a semente caiu. E aí a gente vai ter mais um passo depois disso. E, gente, exercício muito bonito. Vamos lá. Então, o volume do líquido deslocado é o que a gente quer saber. Então, a gente tem que isolar passar o 1.000 dividindo, né? Isolar o volume do líquido deslocado. Vai ficar 4.800 dividido por 1.000, que dá 4,8. Isso está em metros cúbicos, né? Mas, o que isso tem a ver com a altura? Aí a gente tem que pensar, né? Vamos tentar imaginar o que é esse volume de líquido deslocado. O que tem dentro da água? É um pedaço do cubo, né? Tipo, é o cubo recortado ali em algum lugar, que não é bem na metade, porque o volume do cubo, lembra que a gente calculou ali, era 8. Então, tem um pouco mais do que metade dele dentro da água. Então, o que a gente tem que pensar? O que tem dentro da água é uma altura que eu não sei, mas a base dele ali embaixo é 2 e a profundidade dele ainda é 2. Só a altura que não é mais 2, porque não é inteiro para dentro da água. Então, se eu descobrir essa altura que está dentro da água, eu vou saber quanto falta para completar 2, que é o que está fora. Avançadíssimo. Vamos lá. Então, vai ser um paralelepípedo, né, de altura H. Aqui é 2 metros, aqui é 2 metros. E volume de paralelepípedo é só eu multiplicar os lados. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes H. Seria tipo A vezes B vezes C, normalmente é a fórmula que usa. E eu sei que o resultado disso tem que dar 4,8, porque foi o resultado do volume do líquido deslocado que a gente chegou ali. Então, 4,8 é H vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, e aí eu vou passar isso dividindo. Vai ficar 4,8 dividido por 4, que dá 1,2 metros. Então, tem 1,2 metros dentro da água. Só que a semente não vai cair dentro da água, ela vai cair fora da água. Então, eu vou ter que pensar quanto que falta para completar os 2 metros, que era o lado do cubo inteiro. Então, se aqui tem 1,2, para completar 2, tem que ter 0,8. Então, a queda livre vai ser de uma altura, de um ΔS, de 0,8 metros, que é 2 menos 1,2. E a gente tem que fazer toda essa conta só para chegar no 1,2. E aí agora a gente tem uma queda livre, que é um movimento uniformemente variado. A gente sabe que a aceleração é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe ΔS. E a gente sabe que partiu do repouso, né? Que o passarinho estava segurando e aí ele só soltou. Ele fala ali a partir do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. E a gente quer saber o tempo. Qual fórmula do movimento uniformemente variado tem ΔS, aceleração, velocidade inicial e tempo, que é o que a gente quer saber. É a equação horária das posições, né? O famoso sorvetão, ou chamem como quiser. Então, a gente vai usar ele, e aí não cabia mais, né, gente? Tive que dar uma limpada aqui na minha tela para fazer a última conta. Que é o sorvetão, querido sorvetão. Vou passar o S0 para o outro lado, para ficar S menos S0, que é o ΔS. Aí a velocidade inicial eu já substituí, que é 0, e eu vou multiplicar por t, vai sumir aquele termo. E a aceleração é 10. E aí vai ficar 10t² dividido por 2. O ΔS, que é S menos S0, é 0,8, que é o H, né? Então isso aqui é o ΔS, que é 0,8. E eu vou ficar na frente, então eu venho pra cá. Aí, como eu sou uma pessoa que não gosta de dividir por 5 no trabalho, então eu vou passar o 2 multiplicando primeiro, e aí vai ficar 0,8 vezes 2, que dá 1,6, para depois dividir só por 10, que é muito mais legal, é só voltar uma casa com a vírgula, dá 0,16, e que número elevado ao quadrado dá 0,16, porque 0,16 é o tempo ao quadrado. Então vai ser o tempo de 0,4, uma casa decimal. Porque aí uma casa decimal de 0,4 vezes ele mesmo vai ter 2 casas decimais que dá o 0,16. Entendeu? Eu só me confundi. Eu dei uma pausa dramática ali porque eu esqueci que eu tinha posto a raiz, não lembrava. Aí eu não esperava que ela aparecesse ali. Mas tudo bem. Então o tempo vai ser 0,4 e estava todo mundo no sistema internacional, então esse é segundos. E essa é a resposta, que é exatamente o que a gente tem na letra A. E é isso, gente. Olha, 10 minutos de exercício. Exercício para ser feito em 3 minutos. Os outros exercícios de física dessa prova tinham que ser muito tranquilos, não é mesmo?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que também tenham achado esse exercício bonito. E se cuidem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!